Daqui 20 dias, Nicolás Maduro vai assumir o terceiro mandato na Venezuela. Resultado de uma eleição considerada ilegítima por grande parte da comunidade internacional, inclusive. Maduro anunciou para o próximo ano uma grande reforma constitucional no país. Sem dar detalhes, o ditador disse que está imbuído de um grande sentimento de transformações, de mudanças para democratizar a sociedade venezuelana e empoderar o cidadão. O plano é interpretado como mais uma manobra política, a exemplo do que fez Daniel Ortega na Nicarágua. No mês passado, o ditador do país vizinho aprovou uma reestruturação na Constituição do país para consolidar o controle total do poder estatal para sua família. É importante lembrar que, sobre o regime de Maduro, no último mês, 3 presos políticos morreram sob custódia. De acordo com a ONG Provea, há no país 1.877 encarcerados por discordarem do governo. O opositor Edmundo González, que reivindica a vitória eleitoral na Venezuela, está exilado na Espanha e proibido de voltar ao país, sob pena de ser preso. Você, Mota, a começar contigo. Isso é relativamente antigo, né? Mas é sempre o sonho de consumo de qualquer ditador, né? Promover uma reforma constitucional. Esses caras têm fetiche com Constituição, com eleições, né? Até na Coreia do Norte tem eleições. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, a atual Constituição da Venezuela foi aprovada por Hugo Chávez. Será que Maduro conseguiria aperfeiçoar uma obra como essa? O meu palpite é que essa reforma constitucional tem tanta chance de acontecer quanto a invasão da Guiana. É só mais um factoide criado por um ditador maluco em busca de espaço na mídia. Você, Nelson Kobayashi, esse processo deve começar assim que iniciar o terceiro mandato dentro de 20 dias, claro. Uma manobra política para aumentar ainda mais o controle dele sobre as instituições venezuelanas, né? Sim, e é interessante que essa crítica feita pela oposição, de que essa proposta, essas ideias de mudança são para aumentar o controle sobre as instituições, dá uma ideia de que ele não tenha controle. Ele tem já o controle. A gente viu isso muito nitidamente no que foi o teatro das eleições venezuelanas, nas manifestações das instituições, nas manifestações até da Procuradoria da Venezuela a respeito dos países vizinhos, fez críticas inclusive ao Brasil, ou seja, o Nicolás Maduro já é o ditador venezuelano, já manda nas instituições e qualquer mudança na Constituição para que ele aumente o seu poder, eu não vejo qual será a grande diferença. Eu acho que talvez essas prováveis mudanças sejam visando daqui 6 anos, sejam visando o próximo período eleitoral, porque neste ficou muito nítido de que havia ali uma grande fraude. Nessa eleição venezuelana desse ano de 2024, ficou clara, evidente e para o mundo todo de que o que há ali não é democracia, de que o que há ali é uma ditadura e travestida, de alguma maneira, de democracia, com umas eleições fraudulentas, umas eleições que são, na verdade, ali para inglês ver ou para o mundo inteiro ver, todos, claro, enganados. Ou seja, talvez essas mudanças sejam para que daqui a 6 anos, quando isso naturalmente ficaria muito mais evidente, porque a população toda cada vez mais se volta contra Maduro diante da pobreza, da miséria que se instala na Venezuela, ele tem ainda mais poder de consolidar cada vez mais a sua ditadura e isso está cada vez muito mais claro, só não vê quem não quer. Pegando o gancho do Kobayashi, Dávila, o que deve motivar Nicolás Maduro a promover uma reforma constitucional se ele já tem o controle das instituições do país? Muitos talvez façam a seguinte reflexão: tem o controle das instituições, mas os dispositivos dessas instituições não conseguiram brecar a maneira como a oposição se organizou, venceu as eleições e, além do mais, arrastou centenas de milhares de pessoas para as ruas, gritando liberdade e enaltecendo os nomes dos candidatos da oposição, né? Canhato, o ditador é assim mesmo. Eles gostam de usar a fachada democrática para legitimar
o governo ditatorial. Aliás, foi isso que Maduro fez nas eleições presidenciais. Ele tentou fazer uma eleição achando que ia ganhar, quando viu que não ganhou, ele melou a eleição e assume o poder. Então, ele é um usurpador do poder, ele está assumindo um poder que não é dele. O poder é do Edmundo Gonzalez, foi ele que foi o vencedor nas eleições. Mas esse é o poder de simplesmente desrespeitar o que a urna disse e continuar no poder. Então, esta reforma é uma reforma que simplesmente vai legitimar o poder autoritário do governo e dar mais poder. Na verdade, o que Nicarágua e Venezuela estão fazendo é cada vez mais copiando o exemplo do ditador mor da Coreia do Norte. Cada vez mais está a caminho de uma Coreia do Norte aqui na nossa América Latina. Tanto a Nicarágua, que já está mais perto da Coreia do Norte, e Venezuela ao mesmo caminho. O que eu espero é que haja, sim, uma mobilização, um levante cívico, especialmente após a mudança de governo nos Estados Unidos, para que a população venezuelana tenha o respaldo dos Estados Unidos para depor esse tirano que condena o povo à miséria e que já provocou o êxodo de mais de 8 milhões de pessoas do país, porque não aguentam mais viver sob o jugo da ditadura bolivariana de Maduro. Podemos esperar uma mobilização da comunidade internacional, Mota? Chegada de Donald Trump à Casa Branca altera a dinâmica e, principalmente, pode frear os impulsos de Nicolás Maduro? A chegada de Trump altera tudo, mas não vai fazer com que a maioria dos líderes ocidentais criem uma espinha dorsal que eles não demonstraram até agora. Essa é a principal característica da atual geração de líderes ocidentais, fraqueza. Eu aqui, por exemplo, na América Latina, eu só conheço um que tenha chamado Nicolás Maduro do que ele é, Javier Milei. O resto ou apoia ou se faz de morto. Eu não tenho nenhuma esperança de nenhum movimento popular na Venezuela. O povo venezuelano é empobrecido, aterrorizado, morto de fome. Não será um movimento popular que vai tirar o Nicolás Maduro do poder. Vai ser alguém que tenha os meios para fazer isso. Eu acho improvável esse movimento surgir na Venezuela, a não ser que parta de uma facção da turma do próprio Maduro, ou seja, trocar 6 por meia dúzia, trocar um ditador por outro. A perspectiva de intervenção externa por parte dos Estados Unidos é atraente. Muita gente sonha com ela, né? Eu já contei aqui a história de Manuel Noriega, que foi retirado do poder no Panamá e levado por uma prisão americana por envolvimento com tráfico de drogas. Foi uma operação conduzida pelas Forças Armadas americanas. No atual cenário, eu acho improvável que isso aconteça, especialmente devido à presença de assessores militares russos e iranianos, pelo que a gente sabe, lá na Venezuela. Agora, a gente nunca pode perder a esperança de que esse ditador termine os seus dias como Manuel Noriega terminou.